No Livro dos Espíritos, as perguntas 551 a 556, Allan Kardec trata dos pretensos poderes ocultos dos talismãs e feiticeiros. Na pergunta 551, Allan Kardec perguntou: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que se lhe há dedicado, pode fazer mal ao seu próximo? E os espíritos responderam: não, Deus não o permitiria. Na pergunta 552, Allan Kardec perguntou aos espíritos: que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E os espíritos responderam: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se os seus próprios espíritos forem maus. Nesse caso, podem ser ajudados por outros espíritos maus. Porém, não acreditem num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Na pergunta 553, Allan Kardec perguntou: qual o efeito produzido pelas fórmulas e práticas pelas quais algumas pessoas pretendem dispor do auxílio dos espíritos? E os espíritos responderam: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são malandros que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlataniarias. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Na pergunta 553A, Allan Kardec perguntou: mas não é verdade que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? E os espíritos responderam: efetivamente, há espíritos que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas fiquem certos de que são espíritos que brincam e zombam da vossa credulidade. E na pergunta 554, Allan Kardec perguntou aos espíritos: aquele que, com ou sem razão, confiam no que chama virtude de um talismã, por causa dessa confiança pode atrair um espírito, já que o que atua é o pensamento? O talismã não será apenas um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? E os espíritos responderam: é verdade, mas a qualidade do espírito que é atraído depende da natureza, da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, aquele que seja bastante bobo para acreditar na virtude de um talismã, muito raramente deixará de desejar um fim mais material do que moral. Entretanto, em qualquer caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e gozadores. Na pergunta 555, Allan Kardec perguntou: que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? E os espíritos responderam: aqueles a quem chamam feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou um número infinito de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. E na pergunta 556, Allan Kardec perguntou: algumas pessoas têm verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? E os espíritos responderam: a força magnética pode chegar a esse ponto, quando aliada à pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam,
Porém, é preciso desconfiar da maneira pela qual as pessoas, muito incrédulas e muito entusiastas, contam, sempre dispostas a considerar como sendo maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a fé alheia. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, o Livro dos Espíritos, em suas perguntas 551 a 556, nos oferece uma visão clara e esclarecedora sobre essas questões, que há muito tempo povoam o imaginário popular e geram tantas dúvidas e receios. Vamos adentrar nessa sabedoria e desmistificar certos conceitos que ainda persistem na nossa sociedade. Para começar, vamos refletir sobre a pergunta 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, pode fazer o mal ao próximo? A resposta dos espíritos é categórica: não, Deus não permitiria. Isso nos dá uma grande segurança e paz, pois nos lembra que a proteção divina é constante e onipresente. Nenhum espírito mau tem o poder de nos prejudicar sem a permissão divina. A justiça e a bondade de Deus estão sempre em ação, protegendo-nos. A crença no poder de enfeitiçar, abordada na pergunta 552, é outro ponto importante. Algumas pessoas possuem grande força magnética, que pode ser mal utilizada se forem influenciadas por espíritos maus. No entanto, os espíritos esclarecem que não existe um poder mágico real, apenas uma distorção da realidade e das leis naturais. Os eventos que parecem confirmar esses poderes são, na verdade, mal interpretados ou mal compreendidos. Quando falamos sobre as fórmulas e práticas para invocar espíritos, como na pergunta 553, a resposta dos espíritos é clara. Tais práticas não têm nenhum efeito real, além de tornarem as pessoas ridículas ou exporem os malandros. Os espíritos são atraídos pelo pensamento e não por objetos materiais ou palavras específicas. Portanto, todos esses talismãs e sinais cabalísticos são meras charlatanices. Os espíritos, por vezes, ditam fórmulas cabalísticas, mas fazem isso apenas para brincar com a nossa credulidade. Conforme a pergunta 553A, devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar por esses espíritos brincalhões e zombeteiros. É fundamental entendermos que, conforme a pergunta 554, a confiança num talismã pode de fato atrair um espírito, mas a qualidade desse espírito depende da pureza das intenções e da elevação dos sentimentos de quem o usa. A crença em talismãs geralmente revela uma fraqueza de ideias e uma inferioridade que favorece a ação dos espíritos imperfeitos. A qualificação de feiticeiro, discutida na pergunta 555, é muitas vezes atribuída a pessoas com habilidades incomuns, como a força magnética ou a dupla vista. Essas habilidades mal compreendidas são vistas como sobrenaturais pelos ignorantes. O espiritismo e o magnetismo nos oferecem explicações racionais para esses fenômenos, protegendo-nos das superstições. Por fim, abordamos a questão da cura pelo simples contato, como na pergunta 556. A força magnética, quando aliada à pureza dos sentimentos e ao desejo sincero de fazer o bem, pode ser um instrumento de cura, com o auxílio dos bons espíritos. No entanto, devemos estar atentos às narrativas exageradas e às intenções daqueles que exploram a fé alheia. Portanto, meus amigos, o Espiritismo nos guia para uma compreensão mais profunda e verdadeira dos fenômenos que nos cercam. Devemos sempre buscar a verdade com discernimento, afastando-nos das superstições e crendices que obscurecem nosso entendimento. A verdadeira força reside no pensamento puro e elevado, na fé em Deus e na prática do bem. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.